A chuva caía há horas, grossa, constante e pesada, aquele tipo de chuva que não lava-se, mas afunda. Júlio Cândido estava há dias parado no pátio de um posto na divisa de Minas com Goiás. O telefone não tocava, os fretes estavam fracos, e a dívida com o hospital onde seu filho estava internado subia como a maré de um rio amaldiçoado. Naquela noite, com o céu negro como breu e o diesel na reserva, o celular finalmente vibrou. Uma mensagem curta, sem identificação. Carga sigilosa. Rota BR-666. Pagamento em dobro. Partida imediata. Não havia remetente. Não havia detalhes. Só uma coordenada e um horário. 00:30. Ele hesitou. Mas a necessidade fala alto demais para quem já perdeu quase tudo. E Júlio era do tipo calejado. 32 anos de estrada, cicatrizes no corpo e na alma, e uma fé silenciosa de que a próxima viagem podia ser a última, ou a salvação. Ligou o caminhão, sentiu o motor engasgar e rugir como se também estivesse tentando avisá-lo. Mesmo assim, foi. Passou na coordenada indicada. Uma garagem desativada à beira de uma estrada engolida pela escuridão. Ninguém apareceu. Apenas a caçamba foi carregada por mãos invisíveis. E com um simples gesto do carregador encapuzado, dedo nos lábios e um sussurro, a única instrução foi dada: não abra. Enquanto deixava o local, Júlio percebeu que o GPS piscava instável. O nome da rodovia parecia um erro de sistema. BR-166. Ele franziu a testa. Nunca ouvira falar dessa rota oficialmente. Mas entre os caminhoneiros mais velhos, havia boatos. Uma estrada fantasma. Uma linha esquecida pelo governo e pela lógica, que aparecia em mapas antigos e desaparecia dos atuais. Diziam que era uma rota usada nos anos 70 para transportar corpos durante a ditadura. Outros falavam de rituais satânicos, em trechos isolados. E os mais supersticiosos alertavam sobre o caminhão preto. Uma carreta sem placa que surgia quando o motorista estava prestes a desaparecer. Na cabine, o silêncio reinava. O rádio PX, seu companheiro de todas as madrugadas, chiava baixo. Nenhuma frequência ativa, nenhuma alma viva respondendo. Apenas a chuva nas janelas e o zunido constante do limpador, como um pêndulo hipnótico marcando os segundos até o desconhecido. De tempos em tempos, um tremor. Algo parecia se mover dentro da carga. Ele tentava se convencer de que era instabilidade, material mal amarrado, mas no fundo sabia. Aquilo tinha vida. Horas depois parou no acostamento para urinar. Não havia nada à vista. Nenhuma luz, nenhuma construção, nenhum sinal de civilização. O GPS já não mostrava rota. O celular estava morto. E ali, naquele silêncio absoluto, ele ouviu o primeiro sussurro. Seu nome. Fraco. Lento. Júlio. Ele se virou. Engoliu seco. Tentou rir da própria paranoia. Mas ao voltar para o caminhão, algo estava diferente. O retrovisor interno, que ele nunca usava pois não servia para a caçamba, mostrava o vulto de uma mulher sentada no banco do passageiro. Ele piscou. Sumiu. Acelerou com raiva. Tentou cantar para afastar o medo, mas a voz não saía. No rádio, uma nova frequência surgiu sozinha. Vozes de outros caminhoneiros. Histórias desconexas. Um dizia ter visto uma criança no meio da pista. Outro falava de um corpo pendurado numa árvore. Outro ainda, entrecortado por estática, gritava: se ela falar seu nome 3 vezes, você morre. Não pare. Nunca pare. Júlio desligou. O suor escorria frio pela nuca, mesmo com o ar-condicionado gelado. Mais adiante, um trevo. Ele não lembrava de ter passado por ali antes. A placa estava enferrujada, escrita em letras trêmulas. Bem-vindo à Estrada do Esquecimento. Ao lado, uma cruz de madeira velha com uma boneca amarrada. A cabeça da boneca estava virada para o asfalto, como se olhasse os que passavam. Júlio desviou o olhar, mas não viu que a mesma boneca agora estava no painel do caminhão. Nos quilômetros seguintes, algo começou a mudar. As marcas na estrada se apagavam. Os sons da natureza cessaram, e a linha do horizonte desapareceu. Ele parecia andar em um túnel sem paredes, como se a estrada o tivesse engolido. A pressão aumentava nos ouvidos. A visão tremeluzia. E, por fim, a voz voltou. Desta vez nítida. Você aceitou, agora cumpra.
E então o motor começou a falhar. A primeira luz do painel piscou, depois a segunda, depois todas. Júlio acelerou, mas o velocímetro estava parado. Ele sentia o caminhão avançando, mas os ponteiros estavam mortos. O freio não respondia, e o retrovisor refletia agora claramente a mulher no banco do carona, com o rosto coberto de sangue e um sorriso largo demais para ser humano. Júlio gritou. Um grito que se perdeu na noite, abafado pelo som de dezenas de buzinas que ecoaram sem explicação, e por algo que rastejava do fundo da carga até a cabine. Uma mão, pálida, com unhas compridas. Ela se apoiou no ombro dele e disse, numa voz de vidro quebrado, "Você está na BR-666, não há retorno." A madrugada avançava como um bicho ferido, lentamente, arrastando suas entranhas pelo asfalto, sussurrando segredos que só quem está sozinho na escuridão consegue ouvir. Júlio, agora pálido, suado, com as mãos trêmulas no volante, tentava manter o foco. O caminhão ainda se movia, mas algo dentro dele já havia parado. Talvez o tempo, talvez a lógica. As luzes da cabine oscilavam como velas prestes a apagar. E então, de repente, o rádio voltou à vida. Mas não como antes. Era uma frequência que Júlio nunca havia sintonizado. Uma faixa de rádio amadora, interditada, onde ninguém ousava permanecer por muito tempo. Aquela onde histórias proibidas circulavam entre chiados, e vozes que não pertenciam a este mundo se misturavam às dos vivos. A frequência 19.91. Ele não a selecionou. Ela apareceu sozinha, como se a própria estrada tivesse girado o botão invisível. Atenção, caminhoneiros da BR-666, aqui é a dona do asfalto. Escutem com atenção. A voz era feminina, antiga, meio rouca, mas também sedutora, como um canto vindo do fundo de um poço. Júlio gelou. Ele já tinha ouvido aquele nome. A dona do asfalto era uma lenda contada entre os mais antigos. Uma mulher morta numa colisão brutal nos anos 80, cujo corpo nunca foi encontrado. Diziam que ela vagava pelas rodovias, aparecendo em banheiros de postos, pedindo carona nas madrugadas e invadindo rádios de quem estava prestes a cruzar o ponto sem retorno. Júlio, você está me ouvindo? Ele quase jogou o caminhão no barranco. A voz agora o chamava pelo nome. Nítida, clara, como se estivesse sentada ao lado dele. Era impossível. Ninguém sabia que ele havia pegado aquele frete. Ninguém além dele e da sombra que o contratou. Apertou os olhos, bateu com força no painel, gritou para o rádio, mas a frequência continuava. Você está levando algo que não entende, Júlio. Eles não querem que você saiba, mas eu sei e você também vai saber quando for tarde demais. O rádio então começou a emitir sons metálicos, como pregos sendo arrastados no vidro, seguidos de batidas secas, semelhantes às que vinham da caçamba. Júlio desligou o aparelho, mas os sons não pararam, porque agora eles vinham de dentro da cabine. Aos poucos, ele percebeu que a voz não vinha do rádio, vinha da sua própria mente, como se uma segunda consciência estivesse instalada ali, sussurrando de dentro para fora. Em transe, ele olhou para o espelho retrovisor, pela primeira vez. Ele se viu diferente. Seu rosto estava envelhecido, seus olhos afundados, e um pequeno filete de sangue escorria do canto da boca. Aquilo não era mais um espelho, era uma lembrança. Voltou a si com o som de uma buzina, mas não havia outro veículo. Estava sozinho, ou deveria estar, até perceber pelo retrovisor externo que um caminhão o seguia há mais de uma hora sem se aproximar demais. Apenas mantinha distância, a mesma. Os faróis estavam acesos, mas não havia placa, não havia cabine. Só o vulto do container e uma névoa densa que saía debaixo dos pneus. Ele acelerou, mas o caminhão continuava atrás. Pisou no freio. O outro também parou. Júlio então teve uma ideia insana. Saltou do veículo e correu até a pista para confrontar o perseguidor. Mas ao olhar para trás, não havia nada por nenhum caminhão, nenhum farol. Apenas seu próprio caminhão com a porta do passageiro aberta. E Puck, a boneca sentada no banco, olhando para ele. Desesperado, ele voltou para a cabine e trancou tudo. Respirava como um animal encurralado. E foi nesse momento que o rádio ligou. Sozinho. A mesma frequência. Mas agora não era mais a dona do asfalto.
Era uma gravação, uma espécie de diário, uma voz masculina, assustada, gritando: "Eles estão vivos, a carga está viva. Eles enterraram a verdade nessa estrada. Não parem, nunca parem. Não olhem nos olhos dela. Ela enxerga pela dor." Júlio desligou, mas a voz continuava, porque agora vinha de todos os lugares, do rádio, dos alto-falantes, dos freios, das paredes, até mesmo da estrada. A voz estava dentro dele, e ela repetia: "Se ela falar seu nome 3 vezes, é porque já está no seu lugar." Naquele momento, ele olhou para o painel. O GPS voltou a funcionar, mas não mostrava a rodovia. Mostrava apenas uma palavra em vermelho piscando: sepultura. E então o rádio chiou uma última vez. A voz da mulher voltou como um feitiço: "Júlio, Júlio, Júlio." A luz da cabine explodiu. O caminhão freou bruscamente, sem que ele tocasse nos pedais. E por uma fração de segundo, ele viu Tourné, pelo espelho lateral, uma figura Macon sentada na caçamba aberta, de cabelos longos, pele apodrecida e um vestido branco encharcado de sangue, sorrindo para ele, como se o estivesse esperando desde sempre. O céu amanhecia, mas a luz não vinha. Era como se o sol tivesse sido proibido de nascer naquele trecho maldito da BR-666. A estrada seguia sinuosa, coberta por uma névoa opaca e espessa, daquelas que parecem carregar consigo a poeira dos mortos. Júlio dirigia em silêncio. O rádio estava quebrado, o espelho retrovisor trincado, a boneca desaparecida, mas a voz da mulher, a dona do asfalto, ainda sussurrava em sua cabeça, repetindo seu nome com uma ternura que era pior do que qualquer grito. Ele já não sabia se estava sonhando, delirando ou simplesmente enlouquecendo. O que sabia era que à frente algo o chamava. E então ele viu a placa: Curva do Enforcado. Reduza a velocidade. Mas não era uma placa comum. Estava torta, enferrujada, com marcas de sangue seco e palavras riscadas como se alguém tivesse tentado apagar o aviso original. Diziam que naquela curva, nos anos 60, um grupo de caminhoneiros revoltados com os baixos pagamentos invadiu um posto de carga e matou o gerente local. Como punição, foram enforcados por milicianos e seus corpos deixados pendurados em árvores à beira da estrada. Desde então, quem passava por ali dizia ouvir cordas se tensionando ao vento, mesmo em noites sem brisa. O caminhão de Júlio começou a desacelerar por conta própria. O motor falhava. As luzes apagavam e acendiam como uma respiração doentia. O volante pesou, como se algo o puxasse para a direita. Ele tentou resistir, mas os freios não respondiam. Foi então que o motor morreu de vez. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, cortado apenas pelo som do coração de Júlio batendo em pânico e por um leve arrastar vindo da caçamba. Júlio desceu. O ar ali era mais denso, como se respirasse embaixo d'água. Olhou ao redor. Árvores secas se erguiam tortas como ossos gigantes. Galhos partidos formavam cruzes irregulares, e em cada uma pendiam cordas. Várias. Dançavam sozinhas no ar, como se balançadas por mãos invisíveis. Ele deu um passo à frente. O barulho do mato sendo pisado parecia amplificado, como se fosse observado por 1000 olhos. E talvez fosse. Ele viu os olhos. No mato. No tronco das árvores. Atrás das placas tombadas. Olhos brilhantes. Sem pálpebras. Sem emoção. Apenas presença. E então veio o som. Cordas esticando. Clock. 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 Júlio recuou, mas o caminhão estava diferente. Alguém havia rabiscado palavras com barro no para-brisa. Uma frase, repetida 4 vezes. Entrega negada. A carga é sua. Desesperado, Júlio tentou ligar o motor. Nada. Tentou acionar o rádio. Silêncio. Então, ouviu passos na estrada. Muitos, marchando, mas sem corpo. Apenas o som, como ecos de um tempo antigo. O cheiro de carne queimada invadiu o ar. E quando ele se virou, viu uma cena que faria qualquer um perder a sanidade. Uma carreta do modelo antigo, de 1974, atravessada na pista, com marcas de tiros e sangue seco na lataria. No volante, o esqueleto de um homem com o crachá ainda pendurado no pescoço. Gerente, Carga Norte. Júlio se aproximou lentamente.
como atraído por algo mais forte do que sua vontade. A ossada virou a cabeça. Olhou para ele. "Se você também traiu a estrada." Júlio gritou, mas não havia mais voz. Ele correu para seu caminhão e trancou tudo. Lá dentro, seu reflexo no vidro mostrava não ele, mas o homem morto da outra carreta. Ele piscou, e então apareceu. A mulher da caçamba. Ela estava ali, dentro, sentada, molhada, com o pescoço torto, como o de alguém que foi enforcado, a pele azulada, olhos brancos, os lábios costurados com linha vermelha. Mas mesmo assim, ela sorria. Júlio perdeu o controle. Tentou dar ré, mas o caminhão se recusava a andar. Então, do nada, seus faróis se acenderam sozinhos e iluminaram a estrada. O que ele viu o marcou para sempre. Dezenas de corpos pendurados nas árvores, balançando ao vento, com placas no peito. Em cada placa, o nome de um caminhoneiro desaparecido. Um deles trazia o nome dele. Ele desmaiou. Acordou minutos depois, com o motor ligado, o rádio estático e o GPS funcionando novamente. O local parecia o mesmo, mas os corpos sumiram. As cordas, as árvores retorcidas, os olhos, tudo havia desaparecido. Ou talvez nunca estivesse lá. Ao olhar para o banco do passageiro, encontrou um envelope, com seu nome escrito. Dentro, uma foto. Ele, com o filho nos braços, tirada bem no dia anterior, num ângulo impossível. E atrás da imagem, uma mensagem escrita à mão. A estrada já te conhecia. Agora, ela te quer de volta. O caminhão avançava como se estivesse possuído. Não pelo combustível, mas por uma força ancestral que pulsava junto à estrada. Júlio dirigia sem saber por quanto tempo. Podia ter sido meia hora ou 3 dias. O tempo havia perdido o sentido. Ele apenas seguia em frente, guiado por uma mistura de desespero e obediência silenciosa. A cada curva, o mundo parecia mais irreal, como se os contornos da realidade estivessem sendo corroídos por algo invisível, mas presente. Até que, após o que pareceu um eterno espasmo de terror, ele viu luzes. Um posto de gasolina, no meio do nada. Nenhuma placa indicava nome, apenas o número, 33. Júlio freou lentamente. O asfalto estava rachado, como se tivesse sido queimado por dentro. As bombas de gasolina eram antigas, daquelas que não se vê desde os anos 50. A iluminação vinha de lâmpadas fracas e amareladas, que piscavam como olhos cansados. Não havia outros caminhões, nenhum carro, nenhum som além do zumbido constante da eletricidade moribunda. E no balcão do posto, um homem, cego, de aparência tão velha quanto o próprio lugar. Ele sorriu, mas não havia alegria em seu rosto. Parou aqui. Então, a estrada te escolheu, disse o frentista, virando a cabeça como se enxergasse a alma de Júlio. Preciso de ajuda. Meu caminhão tá diferente. Tem algo errado desde que entrei nessa estrada. O cego riu, mas não como quem se diverte. Era um riso de pena. Você entrou na BR-666. Nada nela está certo. Nem você vai sair certo. Se sair. Júlio tentou ignorar. Entrou no pequeno restaurante anexo ao posto e encontrou a segunda figura sinistra daquela madrugada. Uma cozinheira, muda, mas que o olhava como se soubesse exatamente o que ele carregava. Serviu-lhe um prato de comida sem ser pedida. Arroz, feijão e uma carne negra demais para ser bovina. O cheiro era doce, enjoativo, mas Júlio comia, como se estivesse sendo testado. A mulher então colocou uma foto sobre a mesa. Era o retrato de um menino, seu filho, com os olhos riscados à caneta. Júlio se levantou furioso, mas quando piscou, a mulher não estava mais ali. A cozinha estava vazia, os talheres haviam sumido, o prato estava limpo, como se jamais tivesse sido usado. Ele voltou ao balcão, onde o cego agora ouvia um pequeno rádio de pilha. E naquele aparelho antigo, a voz da dona do asfalto voltou a ecoar. Júlio, Júlio, você entregou seu sangue por um frete amaldiçoado. Chega! Gritou. Quem são vocês? O que está acontecendo aqui? O cego se calou, depois apontou para fora. Você é o terceiro hoje. O primeiro ainda não voltou. O segundo... Bom, o segundo foi engolido. Júlio saiu. Lá fora,
o caminhão estava diferente de novo. A lataria agora tinha arranhões, palavras que antes não estavam lá. Entregue-se. O volante é seu, mas a rota não. Ela está dentro. A porta da caçamba estava entreaberta. Um fedor insuportável escapava por ela, como se o caminhão carregasse carne podre misturada com enxofre. Júlio pensou em abrir por completo e encarar a verdade, mas a sensação era clara. Se abrisse, não viveria para fechar. Optou por voltar à cabine. Trancou-se por dentro e viu que no painel havia agora um papel dobrado que não estava ali antes. Abriu. Dentro, o mapa da estrada. Mas um mapa antigo, em papel amarelado, como os usados em campanhas militares. No traçado, a BR-666 cortava diversas áreas apagadas dos mapas atuais. Lugares sem nome, sem população, mas marcados por cruzes negras e datas. Mortes, ocorrências, desaparecimentos. A rota final levava a um ponto riscado com a palavra entrega final. Foi então que escutou um som metálico, como algo caminhando ao redor do caminhão. Passos, lentamente, com garras, como se algo estivesse se arrastando em círculos. Ele apagou as luzes. Silêncio. O rádio voltou a funcionar sozinho. E do outro lado da linha, alguém chorava. Eu sou o primeiro, não acredite neles. O posto não é um posto. Você está parado no limite, na fronteira entre o que vive e o que já foi. O som cortou. Júlio tentou dar partida. Nada. Bateu no volante, gritou, chorou. Mas quando levantou os olhos, o cego estava diante do para-brisa, parado, imóvel. Sorriu e, com o dedo em riste, escreveu no vidro suado de dentro para fora uma única frase. O combustível da estrada. É sua culpa. Então, como num estalo, o motor ligou. Sozinho. O painel voltou ao normal. E o GPS atualizou para uma nova rota. Último trecho. Não volte. Sem escolha, Júlio engatou a marcha e acelerou. No retrovisor, o posto 33 desaparecia. Ou talvez nunca tivesse existido. Só restava seguir, porque agora ele sabia. A estrada queria algo dele, e não iria deixá-lo sair até conseguir. A estrada voltou a engolir Júlio como um monstro silencioso. Não havia mais estações de rádio, não havia sinal de celular, nem qualquer traço de civilização. Apenas ele, o caminhão e uma carga que parecia mais viva a cada quilômetro. O cheiro que escapava da caçamba era agora constante, um odor morno de podridão misturado com óleo velho e algo inexplicavelmente metálico. As marcas no asfalto tornaram-se rachaduras, como cicatrizes de uma pele sofrida demais. Era como dirigir sobre um campo de batalha encoberto, ou como ele logo descobriria, sobre um cemitério. O céu estava opaco, o ar pesado. O caminhão rangeu ao passar por uma sequência de lombadas irregulares, mas ao olhar pelo retrovisor lateral, Júlio percebeu que não eram lombadas, eram túmulos. Fileiras de cruzes semi-enterradas brotavam à beira da estrada, como se o asfalto estivesse lentamente revelando o que tentaram esconder. Corpos, ossos, capôs enferrujados, placas de veículos desaparecidos, e entre eles, pequenos marcos com inscrições em latim, como se alguém, ou algo, tivesse catalogado os mortos. Ele parou. Pela primeira vez, desceu sem pensar, como se a estrada o tivesse hipnotizado, e então viu com clareza. Era um cemitério clandestino disfarçado por quilômetros de rodovia asfaltada. Júlio caminhou por entre as cruzes. Em uma delas, o nome estava ainda legível. Márcio A. Ferreira, desaparecido 1982, motorista de carreta. Na outra, Ana Paula Campos, última vista na BR-666. Em todas, a mesma observação escrita em vermelho. Entrega recusada, corpo retido. Quando voltou ao caminhão, a porta estava aberta, e no banco do motorista, alguém o esperava. Um homem pálido, de uniforme antigo, com a pele corroída e as mãos presas por correntes. Ele olhou para Júlio com olhos mortos e disse: "Eles enterraram a verdade aqui, sob os pneus, sob os fretes, sob os corpos." Júlio tentou fugir, mas a figura desapareceu, e em seu lugar havia agora uma pasta de couro. Dentro, um dossiê militar. Páginas e mais páginas com fotos de caminhoneiros mortos,
todos contratados por uma mesma empresa. Transfal, Transportes Falcão Liteda. Júlio conhecia o nome. Já havia feito fretes para ela e agora percebia. A carga que levava estava marcada com o mesmo selo, colado ao lado de um símbolo bizarro. Um falcão com olhos humanos e um machado cravado no peito. O dossiê continha algo ainda mais perturbador. Um mapa do traçado original da BR-666. E ali, com tinta vermelha, estava marcado o seguinte: área de desova controlada. Não divulgar. Zona de silêncio. As mãos de Júlio tremiam. Ele caiu de joelhos, sufocado por um grito que não saía. E foi então que o chão ao redor tremeu. Fendas se abriram entre os paralelepípedos antigos que estavam por baixo da camada de asfalto. Ossos emergiram. Crânios vazios o encaravam. Mãos ossudas pareciam pedir socorro ou vingança. E no meio delas, uma boneca de pano, agora costurada com fios de cabelo humano. Júlio correu de volta ao caminhão. Quando tentou ligar, o motor rugiu alto demais, como se gritasse. A estrada trepidava. Do rádio, sem que fosse ligado, veio um canto. Uma marcha fúnebre, vozes entoando algo em latim. Ele não compreendia, mas sua alma compreendia. Era um ritual de convocação. A caçamba bateu sozinha, 3 vezes. Como se o que estivesse dentro quisesse sair. A estrutura do caminhão rangeu. As portas quase explodiram com a pressão interna. Júlio pegou um facão que carregava há anos atrás do banco e desceu. Suas pernas mal o sustentavam, mas ele precisava saber, precisava ver, porque tudo gritava para ele: a carga é você. Ele caminhou até a traseira. Suas mãos suadas tentaram girar o cadeado. Ele estava aberto. Quando puxou a porta, um bafo quente de morte o atingiu como uma explosão. E então ele viu, não caixas, não mercadorias, mas caixões. Vários, de madeira gasta, alguns ainda lacrados, outros arrebentados. Em cada um corpo, putrefato, mutilado, com olhos costurados e bocas abertas, como se tivessem morrido gritando. Mas o pior ainda estava por vir. No último caixão, fechado com pregos retorcidos, havia uma plaqueta com seu nome. Júlio Cândido. Entrega final. A respiração falhou. A visão escureceu. E antes de apagar, ele ouviu. Mas Não de de dentro fora. da sua mente, você já morreu. Só não percebeu ainda. Acordou horas depois. O caminhão fechado. Nenhum caixão, nenhuma boneca, nada. Mas o cheiro persistia. E na cabine, escrito em sangue seco no para-brisa: sepulte-se antes que ela te consuma. As rodas giravam como se fossem puxadas por fios invisíveis. Júlio já não dirigia, era guiado. O volante, cada vez mais rígido, reagia sozinho a curvas e freadas. Ele se tornara passageiro de seu próprio destino. A BR-666 se alargava diante dele como uma língua negra, viva, faminta. A paisagem ao redor mudava sutilmente, mas sempre para pior. Os galhos das árvores pareciam formar mãos esqueléticas apontando para ele. O céu permanecia o mesmo. Um cinza sem começo nem fim. Era como estar dentro de um pesadelo que se alongava com o tempo, como se o mundo real tivesse sido apagado e reescrito por algo que odiava o silêncio. Foi quando o viu, pelo espelho lateral. Primeiro, uma luz. Depois, 2. Um caminhão, negro, antigo, pneus que não tocavam o chão, faróis acesos, mas sem brilho real, como olhos que fingem ver, mas apenas devoram. Ele vinha atrás, com a exata mesma velocidade, nunca se aproximava, nunca recuava, apenas seguia. Júlio acelerou. O painel marcava velocidades impossíveis, 160, 180, 200, e mesmo assim, o caminhão fantasma permanecia na mesma distância. Os freios chiaram, o motor gemeu, e Júlio quase perdeu o controle. Mas o perseguidor não vacilava. Estava sempre lá como uma sombra impressa na retina. Tentou despistar. Entrou em uma alça de acesso à esquerda, uma estrada de terra batida que nem constava no GPS. O caminhão pulava, tremia, quase tombava. Mas ele continuava, guiado pelo puro instinto de sobrevivência. Até que parou num velho campo abandonado, cercado por torres de energia caídas. Respirou ofegante. Silêncio. Nenhum som. Nenhum farol atrás.
Mas quando olhou para o espelho retrovisor interno, o caminhão preto estava parado logo atrás, sem barulho, sem faróis, apenas presença. Desceu armado com o facão. Os passos no cascalho soavam ocos, como se estivesse caminhando sobre túmulos. Aproximou-se da cabine do caminhão inimigo. Não havia motorista. O banco estava vazio, mas no painel, uma fotografia. A mesma que ele havia recebido no posto 33, ele e seu filho. Mas agora, a imagem estava rasgada. Faltava o rosto da criança. E alguém escrevera nas costas da foto: "Você já dirigiu aqui antes." A porta do caminhão se abriu com violência. Uma figura pulou sobre Júlio, rápida, desumana. Era o assassino sem rosto. Um corpo de homem coberto de óleo e fuligem, mas com o rosto apagado, liso, como um molde de cera que nunca ganhou identidade. A figura o segurou pela garganta e falou sem boca: "Você esqueceu o que fez, mas nós não." Dela flashbacks invadiram a mente de Júlio como lâminas. Ele mais jovem, bêbado, dirigindo à noite. Um atropelamento, uma criança, gritos, fuga, silêncio, enterro clandestino, suborno para sumir com a ocorrência e depois, fretes cada vez mais estranhos, como se a estrada o recompensasse por seu silêncio. "Você cavou seu caminho até aqui. Agora cava sua saída", disse o monstro, arrastando-o até o chão rachado do campo. O solo cedeu. Uma cratera se abriu. Dentro, um mar de crânios. Todos com as bocas abertas como se gritassem eternamente. Júlio se agarrou às pedras. Tentou resistir, mas a criatura o puxava com força, até que algo o salvou. O rugido do seu caminhão. O motor ligou sozinho. Os faróis explodiram em luz. A buzina soou com fúria. O caminhão correu na direção dos dois e atropelou o assassino sem rosto, esmagando-o num jorro de carne, óleo e vidro. Júlio foi lançado longe, mas permaneceu consciente. Rastejou até o caminhão. Subiu. A porta se fechou sozinha. E na tela do painel uma nova mensagem apareceu: "Última chance. Entregue-se, ou ela virá." Júlio olhou pelo espelho retrovisor. O caminhão fantasma havia sumido, mas deixou algo no chão onde desapareceu. O sapatinho da criança que ele atropelou anos atrás. Ele segurou o objeto contra o peito. Chorou como nunca havia chorado. E então, sem saber por quê, disse em voz alta: "Me leva, me mostra. Eu quero lembrar." O rádio ligou, mas não era a dona do asfalto. Era o Shelley mesmo. Sua própria voz gravada de anos atrás confessando o crime para ninguém num momento de culpa que ele apagou da mente. O caminhão rugiu. A estrada ficou vermelha. E a caçamba começou a se abrir. A estrada sumiu. O mundo desapareceu. Restava apenas escuridão. Não a escuridão da noite comum, mas uma treva espessa, absoluta, como se os olhos de Deus tivessem se fechado para aquele lugar. Júlio não sabia se estava sonhando, morto, ou em algum estágio intermediário entre o mundo dos vivos e o reino dos esquecidos. O caminhão parou sozinho no centro de um descampado, onde o asfalto formava um círculo perfeito. Em volta, dezenas de outros caminhões, todos antigos, enferrujados, vazios, formavam uma arena silenciosa. Os motores estavam desligados, mas as luzes permaneciam acesas, criando uma penumbra sufocante. O ar estava parado e o tempo suspenso. Júlio desceu. As pernas vacilaram. O corpo suava frio, como se a alma quisesse abandonar aquela carcaça antes que fosse tarde demais. Quando pisou no centro do círculo, os faróis dos caminhões se acenderam ao mesmo tempo, iluminando-o de todos os ângulos, como se ele estivesse num palco de julgamento. E então surgiram eles. Figuras humanas, ou quase humanas, saíam lentamente de dentro das carretas. Caminhoneiros com os rostos dilacerados, uniformes manchados de sangue, alguns faltando membros, outros com cordas ainda presas ao pescoço, olhos vazios, rostos imóveis. Eles se posicionaram em círculo como um júri macabro. Um deles, com o peito aberto revelando costelas queimadas, deu um passo à frente. Segurava um martelo feito de ossos. E quando falou, sua voz não saiu da boca, mas ecoou dentro da mente de Júlio como um terremoto silencioso. A estrada não esquece. E hoje a estrada julga. O chão tremeu. Do centro da arena
surgiu uma estrutura retorcida, uma cabine de caminhão feita com carcaças humanas, faróis de olhos costurados e uma buzina que chorava. Nela, o juiz, um homem sem pele, com um chapéu de boiadeiro e uma corrente cravada no crânio. Em suas mãos, um livro encapado com couro humano, onde lia os pecados de Júlio um por um. Cada palavra que saía fazia o sangue do réu ferver. Júlio Cândido, condenado por fuga, por omissão, por esquecer, por aceitar a mentira, por carregar a morte sem perguntar o peso. A multidão ao redor murmurava. Cada rosto na plateia tinha sido vítima direta ou indireta de suas escolhas. Um homem apareceu entre os mortos. Era o pai da criança atropelada, com um retrato pendurado no peito e a boca costurada. Ele apontou para Júlio e gritou sem som. Júlio caiu de joelhos, implorando perdão. Mas ali, perdão era uma moeda que não circulava. O juiz bateu o martelo. A terra se abriu. Um poço negro se formou aos pés de Júlio, e de dentro dele saíam vozes. Milhares de vozes, todas gritando o nome dele. Cada uma era uma alma que cruzara a BR-666 e não voltara. Entregue-se, entregue-se, entregue-se. Mas então, uma nova figura surgiu no círculo. Ela, a dona do asfalto, mais nítida do que nunca. Cabelos longos, encharcados, pele pálida como cera, com marcas de pneu atravessando o rosto. Ela caminhou em silêncio até Júlio. E quando falou, sua voz foi a mais suave e mais aterrorizante que ele já ouvira. Você teve a chance de parar, de lembrar, mas escolheu esquecer. Agora, ou você entra, ou eu saio. Ela apontou para o poço. Júlio, em prantos, segurando o retrato do filho, sussurrou. Eu aceito, mas quero saber o que tem lá dentro. A mulher sorriu e sua boca rasgou até as orelhas. Você. Sem mais palavras, ela tocou o peito de Júlio com um dedo. Ele sentiu o coração parar e, antes de cair, viu o próprio reflexo em uma poça de sangue aos pés. Não era mais ele. Era um assassino sem rosto. Desmaiou. Quando abriu os olhos, estava de volta ao caminhão. Sozinho. De novo. A estrada à frente. Mas agora havia uma nova rota no GPS. Uma que não estava antes. Apenas uma palavra. Redenção. Mas o contador do painel marcava 0 quilômetros rodados. Como se tudo tivesse sido um loop. Como se nunca tivesse saído do ponto de partida. O motor ligava. As rodas giravam. O painel acendia. Mas não havia mais tempo. Não havia mais destino. Júlio Cândido, agora sentado ao volante, era uma casca, uma presença deslocada. O mesmo homem. E ainda assim, algo diferente. Como se uma parte dele tivesse sido deixada para trás no julgamento. E outra, ocupada por algo que nunca tivera nome. A BR-666 seguia à frente, porém mais escura do que nunca. As linhas brancas do asfalto haviam sumido. Os postes de luz estavam todos tombados. Nenhum barulho, nenhum vento. Só a estrada e ele. Ou melhor, ele e o que restava dele. O rádio destruído voltou a funcionar. Não com música, mas com silêncio gravado. Um silêncio pesado, sufocante, quase sólido. E então, de dentro dele, a última mensagem da dona do asfalto. Ninguém lembra de quem entregou a própria alma na BR-666. Mas todos sentem, quando você passa, e ele passou, pelas entradas que antes levavam a cidades e que agora terminavam em penhascos. Pelos postos que estavam lá no mapa, mas que ao vivo eram apenas ruínas com mato crescendo nas bombas. Pela placa que dizia, você está saindo do estado de... sem nome. E, enfim, por um túnel de concreto que parecia novo, mas que não existia em nenhuma rota oficial. Ao cruzá-lo, algo aconteceu. O caminhão desligou. Todos os sinais apagaram. Júlio não viu mais sua imagem no espelho, nem a boneca, nem o retrato do filho. Tudo havia sumido. E ele, parado no meio da estrada vazia, sentiu que o mundo havia se esquecido de sua existência. Tentou ligar o celular. Nenhum sinal. Tentou acionar o rádio PX. Silêncio. E quando olhou para trás, a estrada não existia mais. Havia apenas um campo vazio, sem asfalto, como se ele tivesse acabado de surgir ali como uma ilusão. No desespero, decidiu caminhar. Deixou o caminhão.
Andou por horas, talvez dias, até que viu luzes, casas, gente. Era um vilarejo pequeno, casario antigo. Gente simples, crianças brincando, uma igreja com sino parado. Ele tentou falar, ninguém o respondia. Passava por eles como se fosse invisível. Tentou gritar, agarrar alguém, nada. Quando olhou para o chão, não havia pegadas. Quando olhou para uma vitrine de padaria, não havia reflexo. Ele estava vivo, mas não fazia mais parte do mundo dos vivos. Decidido a entender, invadiu um posto policial abandonado. Vasculhou arquivos, jornais velhos, registros antigos e encontrou algo que o fez cair de joelhos. Uma lista de desaparecidos. Júlio Cândido, motorista, sumiu durante frete na BR-666 em 1993. Foto, documento, declaração de óbito. O mundo havia seguido. A ex-esposa já havia se casado novamente. O filho tinha crescido, vivia no sul do país. E Júlio era apenas mais um fantasma da estrada. Do lado de fora, ouviu o ronco de um caminhão. O dele, ligado, com os faróis acesos, sozinho, esperando. Ele voltou correndo. Mas agora que não conseguia mais abrir a porta. O banco estava ocupado, por ele mesmo, ou algo com sua aparência. O outro Júlio sorriu, acenou e acelerou, sumindo na névoa. E ali, parado, esquecido, apagado do mundo, ele entendeu. A BR-666 não mata com violência, mata com esquecimento. Ela apaga, corrói, engole e depois te usa para atrair o próximo. E desde então, motoristas dizem ouvir o nome Júlio sendo sussurrado no rádio quando cruzam a estrada no meio da noite. Dizem ver um caminhão com faróis antigos, que segue por quilômetros sem ultrapassar. Dizem sentir cheiro de sangue queimado e ouvir buzinas em túneis que não existem. Mas ninguém para, ninguém investiga, porque todos sabem. Se você olhar nos olhos do caminhoneiro fantasma, ele entra e você sai. A BR-666 não aparece nos mapas atuais. E mesmo entre os caminhoneiros mais rodados, poucos ousam pronunciar seu nome em voz alta. Alguns preferem chamá-la de a Estrada Preta, o traço mudo, ou simplesmente a linha do fim. É como se a existência dela fosse sustentada por um pacto de silêncio, aquele tipo de silêncio que esconde mais do que protege. Ainda assim, nos cantos mais escuros de fóruns de rádio PX, relatos aparecem. Frases soltas, sussurradas em voz baixa, quase como confissões. Vi ele de novo, estava com o farol baixo. A voz dela voltou no rádio, sussurrando nomes. Tars, eu juro, era o caminhão dele, igualzinho. Mas o Júlio morreu há décadas. Os que falam demais somem. Um canal de caminhoneiros no YouTube uma vez tentou fazer um vídeo investigativo sobre a BR-666. Durou menos de uma semana no ar. O apresentador desapareceu numa rota entre Goiás e Tocantins e o canal foi deletado por violação de diretrizes não especificadas. Um único frame congelado restou do vídeo original. O rosto de um homem distorcido pelo reflexo do vidro, com os olhos escuros demais para serem humanos. Atrás dele, a cabine de um caminhão, modelo 1993, placa ilegível. Os que viram juram que o homem era o próprio Júlio. Na beira de uma estrada esquecida há uma cruz de madeira que nunca seca. Chove por dias, mas ela permanece encharcada, pingando. Os que passam perto dizem ouvir um rádio tocando músicas antigas de forma intermitente. E se alguém encosta na madeira, por mais de 3 segundos, sente como se alguém puxasse sua mão de volta para dentro da terra, como se os mortos ali enterrados ainda estivessem com pressa de contar o que viram, ou com raiva de não terem sido ouvidos. No posto 33, o velho frentista ainda está lá. Envelheceu? Talvez. Mas parece igual ao que era nas histórias de 30 anos atrás. Ele fala pouco, sorri menos ainda. Mas às vezes, quando ninguém está por perto, ele passa o dedo num pedaço de vidro e escreve. Ainda falta um. E em certos dias, um caminhão encosta sem fazer barulho. O motor permanece ligado, embora o capô esteja enferrujado e coberto de cipós. De dentro, ninguém sai. Mas a buzina toca sozinha, sempre às 3h33 da manhã. E então, depois de alguns minutos, parte.
deixando marcas de pneu que se apagam sozinhas, como pegadas num pesadelo que se esquece ao amanhecer. E para aqueles que duvidam, que chamam tudo de lenda, que dizem isso é só folclore de estrada, há uma advertência: não aceitem fretes sem saber a origem. Nunca entrem em rotas com sinal fraco. E jamais, em hipótese alguma, responda ao rádio se ele chamar seu nome, especialmente 3 vezes, porque na BR-666 a estrada não leva você ao destino, ela leva você de volta ao seu próprio fim.